Fala galera, Johnny Barros aqui e hoje a gente vai ter uma aula top de linha onde nós vamos falar sobre microestrutura de mercado. A partir de agora você vai entender como funcionam os contratos de índice, dólar, as ações e é imprescindível que você dê esse passo porque ele é importantíssimo, beleza? Então bora para a aula, deixa eu mudar a câmera aqui, falou? Vamos começando aí falando sobre a microestrutura. A microestrutura aí dos contratos, por exemplo, de índice, dólar, as ações, que é o que a gente vai estar vendo aí, se comporta da seguinte forma. Quando a gente olha para os contratos de índice, que eles são negociados a partir da sigla IND. Tá vendo aqui? Essa siglazinha aqui, ó, IND. Quer dizer que é o índice cheio. E para os mini contratos, a gente utiliza da sigla WIN. Beleza? Então, no caso do índice, a gente tem o IND e no mini contrato de índice, o WIN. Agora falando do dólar, tá? Os contratos de dólar são negociados aí através da sigla DOL, tá? Isso aqui significa que você está negociando o contrato de dólar cheio. E para o contrato ou mini contrato de dólar, a gente utiliza aí a sigla WDO, beleza? Então, essas negociações precisam ser executadas e validadas através de lotes mínimos, tá bom? E para os contratos aí de futuros cheios, tá? Do IND e DOL, a gente tem o lote mínimo de 5 contratos, tá bom? Para o dólar e índice cheio, 5 contratos é o lote mínimo. Já, se você quer utilizar lotes menores, tá bom? Que a gente chama de mini contrato, tá? Existe aí a possibilidade de você negociar de um em um, tá bom? Então, para o mini contrato de índice, o lote mínimo é um contratinho, tá? As ações, o lote mínimo são 100 ações. Agora, se você ainda não tem uma condição, um degrau financeiro para negociar 100 ações, que é um pouquinho mais caro, há a possibilidade, tá, do mercado fracionário, onde você pode comprar frações das ações. Aí fica baratinho, beleza? Então, continuando aqui, os contratos de índice e dólar, os contratos futuros, eles variam por pontos, tá bom? Então, o índice a gente tem 1 ponto, o dólar a gente tem 1 ponto e assim a gente vai de ponto em ponto. Já nas ações, elas são negociadas, tá? Através de porcentagem. Então, quando a gente olha para as ações, a gente fala, pô, a ação da Vale subiu 2%, a Petro subiu 3%, tá? Itaú, Bradesco subiu em percentual. Agora, quando a gente olha para o índice e para o dólar, a gente fala, pô, o dólar hoje subiu 30 pontos, o índice hoje subiu ou caiu 600 pontos, 1000 pontos, tá bom? Isso é só para a gente ir se encontrando nessa microestrutura de mercado, beleza? A tabelinha abaixo aqui mostra para gente como que funciona aí cada contrato, como ele é representado. Essa aula é sensacional. Então vamos lá. O índice cheio, o lote mínimo, tá? A gente já falou que são 5, tá? Cada precinho aí do contrato equivale a R$ 1 por ponto, beleza? Isso falando do índice cheio, o nosso IND. Falando de dólar cheio, a gente também tem um lote mínimo, tá? De 5 contratinhos. E cada ponto desse dólar cheio equivale a R$ 50, beleza? Então é um pouco salgado aí, a gente já percebe que é pesado operar. O dólar cheio e o índice cheio. Falando agora para o mini contrato, que é onde a gente vai estar atuando aí nesse começo, a gente precisa ir para o mini contrato nessa questão do preço, né? Por ele ser bem mais baratinho e você conseguir trabalhar com ele mais quebradinho, conseguir comprar de um, tá? Como a gente vê aqui, ó, lote mínimo é 1, diferente do cheio que são 5. Então aqui você pode comprar 2, você pode comprar 6, você pode comprar 15 de 1 em 1.
Já no cheio do dólar e do índice, você compra 5, aí 10, 15, 20, entendeu? E cada contratinho desse aí equivale aí a 20 centavos por ponto do mini índice, tá? Então é bem baratinho. Show de bola? No dólar, também, falando de mini contrato, é de 1 em 1 e cada pontinho no dólar equivale aí a R$10. Ou seja, operar dólar tem suas vantagens, acelera um pouco mais a sua questão de aumentar o teu capital, o teu patrimônio, mas é mais salgado, tá? A gente vê que o mini índice, 20 centavos, o mini dólar, R$10 por ponto, beleza? Vamos aí, continuando. Agora a gente vai trabalhar a questão dos vencimentos dos contratos, tá? Quando a gente fala de índice ou mini índice, esse contrato ele vence a cada 2 meses, tá bom? Como a gente pode ver aqui, ó. E como que ele vence? Que dia que ele vence? Sempre, tá? No dia 15, próximo da quarta-feira daquele mês, tá? Então ele sempre vai vencer nos meses pares. A cada 2 meses, no dia 15 mais próximo daquela quarta-feira. Show de bola? Seguindo aqui, vamos entender como funciona essa estrutura, tá? A gente tem o IN, que a gente já sabe, tá? Que quer dizer mini índice, e para cada mês a gente tem uma letra, como por exemplo, G representa fevereiro, J representa abril, M junho, Q agosto, V outubro e Z representa dezembro. Vendo aqui, ó, que sempre está ocorrendo em meses pares, tá bom? Mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, mês 10 e mês 12. Então, se a gente pega aqui e olha, juntando tudo aqui agora, a gente tem a sigla dele, o IN, a gente tem o mês que equivale àquele contrato e a gente acrescenta o ano, tá? No finalzinho dele. Então, neste exemplo aqui, ó, a gente tem o mini índice. O que é o G? G é fevereiro. Então, é o contrato de fevereiro de 2023. Ou seja, mini índice com vencimento em fevereiro do ano 2023. Beleza? Agora, é importante ressaltar aqui que ele se move de 5 em 5 pontos, como está na tabelinha aqui abaixo. Tá vendo? Ó? Que a gente começa no 111.280 e vai para o 111.285, depois vem para o finalzinho 290 e assim vai subindo até chegar aqui, ó, no 111.360. Então ele se move de 5 em 5 pontos. Tranquilo? Acho que é bem simples de entender, mas é tão importante você entender essa questão dos vencimentos, das siglas, letras que são utilizadas para que você desenvolva aí o teu operacional no dia a dia de forma mais clara e mais objetiva. Continuando aqui, ó, agora a gente chega para o contrato de dólar. Diferente do mini índice ou do índice que vence a cada 2 meses, em meses pares e no dia 15 mais próximo da quarta-feira, o dólar vence todo mês. O vencimento dele é mensal, em todo dia primeiro, em todo dia útil, primeiro dia útil de cada mês, beleza? A gente vai ver a composição desse código que está bem aqui, ó. Como a gente já viu, WDO, aqui estão as letras. Como ele vence mensal, a gente vai ter aí os 12 meses. Então, F representa janeiro, G representa fevereiro, H representa março, J abril, o K representa maio, M junho, quando a gente vem para o N é julho, o Q representa agosto, U setembro, V outubro, X novembro e Z dezembro, beleza? Então, partindo desse entendimento das siglas e das letras que representam o mês, a gente monta toda a nossa estruturazinha aqui, ó. WDO, que a gente sabe que é um mini contrato de dólar, F, que é janeiro de 2023. Pronto.
temos aqui já toda a estrutura para entender o mini contrato. Se fosse DOL, ou no caso aqui que a gente fosse falar do cheio, seria o DOL, né, que representa o dólar cheio, a letra, a gente pode escolher aqui o F, que está no exemplo, e 2023. Beleza? Então a gente tem nosso dólar cheio de janeiro do ano de 2023. Lembra que o índice se movimenta de 5 em 5 pontos? O dólar se movimenta, tá, de meio em meio ponto. E a gente sempre usa tudo aqui, ó, diferente de se a gente fosse falar, o dólar está 5,15, neste exemplo. A gente vai usar aqui, ó, 5.156, tá bom? Então, neste exemplo, ele vai se movimentar de meio em meio ponto. 5,156, próximo nível, 5,156 e meio. 5,157, 5,157 e meio, beleza? 5,158, 158 e meio. E já vai se familiarizando aí, porque no dólar a gente sempre fala as 4 últimas casinhas aqui, ó. Então a gente, em vez de falar 5,159,5, se a gente sabe que o dólar está naquela região dos 5,100, a gente fala o dólar está no 59,5. O dólar está no 60 agora. O dólar caiu para o 58,5. Então a gente vai utilizar sempre essas regiões. Quando a gente tem um número aqui redondo, ele finaliza, ele tem mais 2 zerinhos aqui, beleza? Então a gente fala que o dólar está no bola-bola, é número redondo, tá? Porque a gente está acompanhando, beleza? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa galera aqui, ó. Os dealers, tá? Os dealers são empresas, tá bom? Aqui, ó, ou instituições financeiras que atuam como intermediários entre compradores e vendedores de ativos financeiros, beleza? Então a gente já sabe que são esses caras que vão estar aí intermediando e dando acesso para que nós, investidores, especuladores, a gente consiga comprar ou vender um instrumento financeiro, um ativo, como ações, títulos, moedas, commodities, derivativos, que é o caso do índice futuro e o dólar futuro, beleza? Os dealers compram e vendem esses ativos em sua própria conta, assumindo o risco de mercado e em seguida oferecem aos seus clientes a oportunidade de comprar ou vender esses ativos em um mercado secundário, beleza? Vou deixar essa lâmina aqui, vou mandar esse material de apoio para vocês, fiquem tranquilos, leiam com calma. Falando aí do market makers, tá? Esses caras aí, chamados de market makers, eles criam o mercado, tá bom? São as instituições financeiras, as corretoras, são esses grandes players que têm condições de formar o mercado, tá bom? Nós, como meros mortais, não temos essa capacidade financeira, porque nós estamos falando de fundos aí de bilhões, de trilhões de dólares, tá bom? Então, quando a gente escutar a palavrinha aqui, ó, market makers, tá? A gente está falando de pessoas que conseguem criar o mercado, levar o mercado para onde eles querem. Depois leiam aqui com calma. Os price makers, tá? São os participantes do mercado financeiro que têm a capacidade de influenciar os preços dos ativos financeiros, ou seja, são capazes de definir os preços, tá? Pelos quais estão dispostos a comprar ou vender. Então, sempre que a gente vê esses caras aí, a gente viu anteriormente os caras que criam o mercado e os caras que fazem o preço do mercado, tá bom? Os bancos, as instituições, sempre big player, beleza? Nós não conseguimos fazer preço no mercado. Nós simplesmente especulamos e seguimos esses grandes players. Leia com calma aqui, tem muita informação interessante. E os price takers, tá? Que são os participantes do mercado
financeiro que não tem capacidade de influenciar os preços dos ativos, ou seja, nós, meros mortais. Então a gente viu essas três categorias dos market makers, que fazem o mercado, os price makers, que eles criam o preço do mercado, e nós que somos os price takers, beleza? Leia com calma esses slidezinhos aqui, que tem muita informação interessante. Seguindo, a gente vai falar um pouco das principais bolsas e índices mundiais, que é essencial que nós venhamos a olhar quando nós vamos montar aí o nosso panorama de mercado. Fica calmo que a gente vai aprender tudo isso de forma tranquila e não vai ficar nenhuma dúvida. Então, o que a gente olha quando a gente vai operar o mercado aqui brasileiro? Nós olhamos para o mercado americano, principalmente para S&P e Nasdaq, tá? Que quando a gente fala de Estados Unidos, maior economia do mundo, então influencia diretamente o mundo. Quem dirá nós emergentes, tá bom? A gente segue, na sua maioria do tempo, o mercado americano que influencia a gente diretamente. Às vezes nos descolamos por motivos internos, mas isso é um outro assunto para uma outra aula, tá bom? Olhamos para o mercado europeu, as principais bolsas e índices lá. Olhamos para a China, né, a Ásia e a Oceania, que são grandes clientes nossos. Em seguida, a gente olha aí para a cesta de DX, tá? O DXY ou DXY, que é o índice de dólar no mundo. Isso aí não é o nosso dólar, tá? Não é. Isso aqui é o dólar no mundo. Como está a força do dólar no mundo, beleza? Em seguida, a gente também acompanha um pouquinho como está o comportamento do dólar, né? Desse cara aqui, frente aos emergentes, que são economias que estão se desenvolvendo, que não são primeira economia de mundo, tá? A gente está falando de países que estão se desenvolvendo aí. Brasil, México, Austrália e por aí vai, tá bom? Então isso aqui a gente vai ver para frente com mais calma como montar isso daí. Mas é imprescindível que você já saiba identificar essas principais bolsas e índices mundiais. Essa aula tá sinistra. E eu vou deixar aqui esse indicador, né? Esse site, na verdade, que é muito top para você poder acompanhar essas janelas operacionais que eu te mostrei. Porque, por exemplo, o nosso mercado aqui funciona de 9 às 6, né? No geral, tanto o futuro quanto à vista, no decorrer do dia, essa janela de 9 às 6. Quando a gente vai para o mercado americano, ele começa a funcionar a partir das 10h30. O mercado europeu a partir das 4 da manhã. Mercado asiático começa a partir de 19, 20 horas, vara a madrugada. Então, este app aqui, este site, ele é sensacional, tá? Para você identificar essas janelas operacionais. O nome dele é Market 24 O'Clock, ok? Mas eu vou deixar o link para você poder ir lá acessar. Isso aqui vai te ajudar muito no teu começo para tirar as tuas dúvidas. Pô, qual bolsa que está funcionando, qual que não está? Só para você já ter uma ideia, uma palhinha, tudo que está em laranja, neste exemplo, é que está aberto. Tudo que está cinza é porque está fechado, beleza? Leia aí essa lâmina que está interessante. E para a gente partir para a reta final, neste ano, tá? 23/6/2023, essa aqui são as principais corretoras que são permitidas aí a atuar na nossa bolsa. Então, aqui está a lista para você ver quem de fato está legalizado e liberado para atuar na nossa bolsa. Inclusive, tá aqui, ó, a BTG, beleza? Então, fiquem tranquilos que o negócio aqui é sério. E na próxima aula a gente vai ver as regiões importantes. Então, apertem os cintos, que é só o começo. Valeu? Tamo junto e aquele abraço. Valeu!